Muito bem-vinda, mulheres, ao segundo módulo do curso Corpo Dança Consciente. Nesse módulo iremos falar do quadril, da nossa pelve. Uma região que é muito importante no nosso corpo, pois ela é o centro de energia, o centro de vida e o centro da própria estrutura corporal. Porque se a gente for parar para pensar, é uma da região com maior mobilidade do corpo. A única parte que segura ela é a própria coluna e fica em cima da base, né, dos ossos das nossas pernas. É uma região também que, além da coluna segurando, tem uma grande cadeia muscular, conhecida como musculatura do core, responsável pelo equilíbrio, por nos fazer andar, por nos fazer ter postura e conseguir mobilidade na vida. Também a região de nutrição, onde a gente faz a digestão dos nossos alimentos, o que transforma nessa matéria, nesse corpo, e onde a gente faz também a respiração. Então, é uma região que tem como sua principal função a própria vida, além de ser também a região que a gente tem a gestação, né? Produz novas vidas. Então, um lugar muito importante, onde tem um acúmulo de energia muito grande, muita fluidez, muitos líquidos funcionando. Também existe o sistema nervoso entérico, que é o nosso sistema nervoso que funciona principalmente a produção de 80% a 90% dos nossos hormônios, principalmente hormônios que trabalham com o nosso sentimento de felicidade, como a própria serotonina é produzida dos intestinos. Então é uma região muito fundamental para o nosso emocional, cheia de líquidos de digestão, líquidos de eliminação, como a própria urina, líquidos de vida, como o sangue menstrual. E toda essa água faz com que a gente compreenda que a região do ventre é a região mais forte que temos o elemento água, que está totalmente relacionada às nossas emoções. Se pensarmos por essa linhagem da elementoterapia, a gente vai entender que é uma região que não pode de maneira alguma ficar estagnada, porque é a região que a gente precisa ter maior circulação desses fluidos da própria energia. Né? Então, um quadril muito estagnado, muito sentado, ele vai ter, normalmente, essa pessoa, tensões emocionais mais fortes, acúmulos emocionais mais fortes. E um caminho para a gente ir contra isso é tornando essa região pélvica bem mobilizada, bem articulada e trabalhada. E, além do mais, iremos ver movimentos de dança, de expressão, para além de trazer mobilidade, lubrificação dessa região, vamos trazer também sinuosidade, dança e expressividade, fazendo com que você consiga, talvez, uma transmutação dessa região emocional. Primeiro, vamos fazer um exercício simples de percepção. Sempre gosto de levar a nossa atenção para a região que estamos trabalhando, porque tudo aquilo que eu dou atenção, automaticamente eu já modifico. Então, primeiro, caminhando no espaço, percebendo, lembrando da nossa aula passada dos pés, se os pés estão bem posicionados no chão, com os arcos internos espalhados, firmes no chão, e agora pressionar as mãos bem na crista ilíaca, esse ossinho mais protuberante aqui do quadril. Pressiona e caminha no seu espaço, observando o movimento que ele faz. Qual movimentação eu tenho quando eu caminho para frente e para trás? O que eu percebo que acontece? O meu quadril, ele faz movimento de subir e descer lateralmente, bem pequeno, de forma bem minuciosa, a gente numa simples caminhada consegue perceber esse movimento natural. Outro exercício vai ser colocar a mão bem aqui na pubis e a outra no cóccix, pressionar também e caminhar, observando o próprio corpo e a movimentação. Aqui a gente também vai observar outro movimento, que é o movimento de flexão e extensão do quadril. Então eu percebo duas movimentações naturais que são bem pequenas numa simples caminhada: lateralização, flexão e expansão da pelve. Agora, enquanto a gente fez esse exercício de caminhada e observação do movimento, observe o seu corpo antes e depois. Se possível, também observe o seu fluxo de emoção, como que está a sua situação emocional antes e depois dessa prática. Agora a gente vai fazer a liberação da fáscia da região dos glúteos, só para a gente sentir mais soltura da própria pelve, vocês vão perceber a diferença grande que tem, e também fazer uns 2 alongamentos de liberação da articulação da pelve, aqui da articulação do quadril mesmo. E repetir a caminhada para ver o que mudou, se esses movimentos
pequenos ficaram maiores, mais claros, e também se teve alguma mudança na sua percepção emocional. Então vamos lá. Primeiro a gente começa deitadas. É importante que eu solte toda a massa muscular, todo o meu peso em cima dessa bolinha. Quanto mais durinha, melhor para a liberação. Então eu vou posicionar bem embaixo do glúteo, próximo à região do cóccix, observando se eu consigo achar pontos de dor. Então, primeiro eu vou fazer uma mobilização aqui do quadril, ficar mexendo, até eu encontrar um nódulo, uma região mais dolorida, que pode ser em volta desse osso, da cabeça do osso do fêmur, né, que encaixa aqui no quadril. Estico a minha perna, a outra fica em flexão, até para ajudar eu transferir todo o meu peso, toda a minha massa muscular para cima dessa bolinha. Vou achar um ponto de dor, fico ali em cima com esse ponto, lembrando de trazer atenção para minha respiração, expandindo e soltando o ar mais devagar. Com isso eu vou soltando mais a musculatura. Observa se não está tensionando a musculatura da coxa, se não está tensionando ombros ou alguma outra região que a gente não está trabalhando. Conforme eu vou percebendo o alívio de dor pela minha respiração e pelo próprio músculo que vai cedendo o peso em cima da bolinha, eu vou trocar de região até eu fazer todo um trabalho em volta do meu glúteo. Lembrando que é importante irem pausando o vídeo para a gente conseguir o tempo certo. O ideal é cerca de 10 minutos, 7 minutos em cada nádega, né? Ou o que for possível para você, mas no mínimo 5 minutos. Depois eu posso fazer um pouco sentada, onde eu não vou soltar totalmente meu peso, senão eu não consigo mobilidade. Eu vou só soltar, tirar o peso dessa perna que está de baixo, e com a outra e com as mãos eu ajudo uma maior soltura. Vem para a lateral do corpo e vai fazendo isso dos dois lados. Feito do lado direito, feito do lado esquerdo, a gente vai agora para os alongamentos. Feita a liberação miofacial, vamos para alguns alongamentos deitadas para liberação da articulação da pelve. Vamos lá. Deitando novamente no chão, a gente vai abraçar os joelhos em cima do abdômen, balançar um pouco de um lado para o outro, só pressionando a coluna. Mãos no joelho, movimento circular para massagear toda a região pélvica, pegando base do cóccix e as laterais do quadril. Faz um pouco para cada lado até se sentir mais aliviada. Contrai o umbigo, estica os pés lá para o teto, com os pés em flex. Vou pegar aonde eu alcançar, se não for no pé, pode ser no tornozelo. Abrindo as pernas num ângulo confortável, mas que eu perceba alongamento da virilha. Cheguei num limite, pego por dentro das coxas, flexiono os joelhos. E aí, com a ajuda da minha mão, eu vou abrir mais a minha virilha. Com leve balanço para cada lado. Apoiei os pés no chão, aproximo meus pés do meu quadril, ou até mesmo desço o meu tronco. Mais um balancinho com a sensação de abrir mais os joelhos para o chão. Sempre ficando no seu tempo, até o momento que você sinta mais alívio e precisão na liberação. Depois disso, pode fechar os joelhos. Com os pés na mesma largura do seu quadril, a gente vai também soltar um pouco mais a articulação do osso, né, aqui da coxa, que liga no nosso quadril. Então vamos tombar para o lado, tentando aproximar os joelhos o mais possível do chão, e depois para o outro. Repita, sempre trazendo um equilíbrio e uma sintonia com a sua respiração. Inspira em cima, solta embaixo. Inspira em cima, solta embaixo. Pode repetir um ciclo de mais ou menos 15 vezes. Terminando, a gente vai apoiar o braço no lateral sempre para ajudar seu tronco a subir. Posição de joelhos.
para a gente aqui fazer um primeiro alongamento de abertura. Vou apoiar meu pé num ângulo de 90 graus no meu joelho, de forma retinha, né, onde o calcanhar está alinhado com o joelho. Mãos ao lado e o pé no centro. O outro pé eu vou esticar lá atrás e afundar o que eu conseguir aqui da minha virilha, do meu quadril para o chão. Apoio o joelho, ponta de pé no chão, braços por dentro do pé, vou descendo o meu tronco e abrindo um pouco mais. Ficando sempre mais ou menos 30 a 40 segundos em cada alongamento. Suspendi o tronco, desço meu pé lateralizado, deitadinho. Subo o tronco empurrando o chão. E aqui eu vou buscando alinhar a minha pelve. Então, normalmente esse lado aqui tende a subir. Então, eu faço uma rotação direcionando mais para o chão, sempre respeitando o limite de vocês. A minha intenção é como se a crista ilíaca aqui estivesse querendo vir em contato com o meu calcanhar. Respiro fundo, conforme eu solto o ar, vou percebendo o meu corpo cedendo mais para o alongamento. Venho com a mão aqui, apoio a testa e solto o peso, mantendo uma força de alinhamento do meu quadril. Fiquei os 30 segundos, retorno empurrando o chão. Aqui só flexiono a perna de trás, venho mais para o meu centro, distribuo o meu peso em cima no centro. E aqui vou trabalhar um pouco mais de mobilidade. Posso até fechar um pouco mais esse pé aqui próximo de mim e trabalhar abertura e flexão. Lembrando, inspiro, solto o ar. Inspiro, solto o ar. Faça uma repetição que você sinta alívio, sempre em base de 30 a 40 segundos. E repito para o outro lado. E o último alongamento, que na verdade é um asana também utilizado no yoga. Primeiro a gente senta sempre nos isquios, puxando os glúteos para sentar corretamente em cima desses dois ossinhos. Perceba se a minha coluna está bem alinhada nessa base dos isquios. Primeiro escolho um pé, aqui estou com o meu esquerdo na frente. E vou colocar ele bem paralelo à minha pelve, retinho, bem paralelo. O outro vai por cima, exatamente, de forma paralela, aonde o meu pé está em cima do joelho e o meu joelho está em cima do meu pé. Reorganizo novamente esse triângulo. Então, a gente observa um triângulo desenhado, sendo aqui a ponta e as duas bases do meu triângulo. Vou com a minha mão sempre em tensão para frente, como se eu quisesse alcançar mais longe com ela, caminhando com ela para frente. Lembrando que nesse alongamento existe uma força de oposição bem nítida, aonde o meu quadril funciona como uma âncora no chão, ele puxa ali o meu cóccix para o chão, e a minha mão vai funcionar como algo para frente. Então tem uma oposição de peso do quadril e da mão para frente. Eu tenho que manter essa intenção de empurrar para baixo. Vou caminhando com as minhas mãos para frente, ainda mantendo a coluna o mais reta possível. E aí eu observo que às vezes a minha tendência é subir a musculatura, tensioná-la para cima. Então eu respiro e solto ela para baixo. Empurrando, sentindo toda a base desse triângulo empurrando para o chão. Vou caminhando, indo mais longe, sem perder a minha âncora lá atrás. Minha coluna vai começar a curvar e aí eu cedo o peso da cabeça. E vou sustentar com a cabeça lá para baixo por um tempo, por pelo menos 40 segundos, respirando bem tranquilamente. E observando a abertura, aqui eu vou sentir uma dor, uma abertura bem grande, conforme eu faço a minha respiração, isso vai aliviando. Faço isso para os dois lados, então depois troco as pernas, a que estava por cima vai por baixo, e a que estava por baixo vai por cima, e repito todo o processo. Fique um tempo, se puder até cerca de 1 minuto, você vai perceber que o seu quadril ele ganha espaço, ele abre bem. Feitos os exercícios de liberação miofascial dos glúteos e alguns alongamentos, lembrando que vocês podem buscar outros alongamentos, existem muitos para essa região da virilha e da articulação toda do quadril. Aqui eu dei só exemplos de 3, mas vocês podem ir além. Finalizando esse momento, alongar, criar espaço, trazer mais lubrificação. Voltamos para o exercício de percepção.
Então, iremos novamente caminhar segurando na crista ilíaca, percebendo se mudou alguma coisa na movimentação, na minha sensação com os pés também, e todo o resto da minha estrutura, se eu percebo uma nova ordem, uma nova organização. Depois, o exercício das mãos na frente e no cóccix, para a gente também perceber se tenho mais habilidade e percepção desse movimento. E eu vou tentar agora ampliar esses movimentos que a gente percebeu que tem na natureza do nosso caminhar. Então, mão na crista ilíaca, vou tentar ampliar o movimento que eu já percebo de movimentação lateral enquanto caminho. Então, caminhem tentando ampliar esse movimento. Depois, caminhem tentando ampliar o movimento de flexão e extensão da pelve, tá? Lembrando, pausem o vídeo para fazer o exercício. Agora, sugiro que peguem uma cadeira, de preferência, onde vocês consigam ter o pé inteiro no chão, nada de ficar com o calcanhar para cima. Então, uma cadeira alinhada ao seu quadril. Aqui a gente vai fazer esses exercícios que a gente percebeu de pé, sentado, para justamente observar que eu não preciso de articulação de joelho ou da minha própria perna para fazer esses movimentos. Ele é totalmente ventre, totalmente da pelve. Primeiro a gente vai fazer a flexão e a extensão do quadril, subindo, contraindo e abrindo. Lembrando que eu posso também contrair esfíncter, né? Já é um jeito da gente trabalhar o treino do assoalho pélvico. Então, vou contrair o umbigo empurrando para as costas, depois expando. Vou sentar aqui de lado só para vocês verem um pouco essa movimentação que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo isto aqui para perceber o meu quadril. Isso já é um exercício ótimo para fortalecer pelve, bexiga, tudo. Repito um ciclo de mais ou menos, vamos pôr, 20 vezes, por aí, ou até você perceber que está mais incorporado o movimento em você. Depois eu vou observar os isquios, os dois ossinhos do bumbum, e tentar lateralizar o movimento. Então, vou pressionar a cadeira de forma alternada. Então, primeiro glúteo esquerdo pressiona, depois glúteo direito. E vou alternando isso, tá? Essa pressão. Vou tentar fazer bem grande para vocês verem. E aí eu vou perceber tanto o movimento de empurrar, quanto também no lado oposto existe uma flexão aqui na minha cintura. Então é como se eu pudesse até segurar uma caneta aqui na minha cintura. E aí eu trabalho com força dupla sempre. Uma que empurra e a outra que sobe. Repito também até eu perceber incorporado o movimento. Se eu olho para baixo, eu vou ver que as minhas coxas têm uma resposta a esse movimento. Então, quando eu faço ele de pé, eu reparo que elas acompanham. Então, se eu estou subindo a lateral do meu quadril, aqui eu estico o joelho, subo tudo. O outro lado que está descendo, flexiono o meu joelho e desço tudo. Mas esse movimento que está fazendo a minha perna, não é a perna que está comandando. O quadril que comanda a perna, como se fosse uma marionete. Tá? Então, eu testo sentada, depois testo de pé, até eu ir ganhando confiança e incorporar mesmo o movimento. Agora iremos tentar colocar essas movimentações que fizemos sentadas de pé e começar a introduzir algo mais dançante pra gente. Então, primeiro, segurando crista ilíaca, pelve, vamos perceber o movimento de pé. E aí, não é que eu flexiono, mas eu libero a articulação do meu joelho. Ao invés de ficar com ela esticada, rígida, eu solto. Isso vai permitir que o meu quadril dance em cima dos meus joelhos. Lembrando que a dança começa dos pés, então os pés têm que estar bem fincados no chão, joelhos relaxados, para o meu quadril poder trabalhar em cima dessa base. Então, movimentando lateral. Lembra da força que a gente fez de pressão com os isquios para baixo? Vou continuar com essa mesma ideia de força, só que agora de pé. Isso vai permitir que o meu joelho ganhe mobilidade, né? Então, ele vai responder e ampliar o movimento da minha pelve. Posso pôr a mão para sentir. E agora a gente vai controlar um pouco esse movimento, dominar ele. Jogo meu peso para cima da perna esquerda, liberando o peso da direita, mas mantenho o outro pé apoiado. E aí eu vou subir, pressionando o lateral da minha cintura. Lembra da
imagem, como se eu pudesse segurar uma caneta aqui na minha cintura. Transfiro para minha diagonal frente, desço como uma martelada aqui. Subo, desço, com força e precisão, é um movimento seco. Para transferir para minha diagonal traseira, eu sustento de novo subindo, piso pequeno atrás, solto. Puxo e solto. Então a transferência é puxar e soltar. Cuidado para não inclinar o corpo, mantenha uma postura ereta, como se tivesse até algo equilibrando aqui. Posso abrir meu braço para sustentar o tronco e não ficar mexendo ele, ou até pôr a mão aqui no diafragma, com os cotovelos abertos. Isso tudo me ajuda a manter a estrutura e conseguir isolar membros inferiores do meu tronco. Então vamos lá. Subo, desci, subi, desci, subi, desci. O outro lado, lembra de trazer o peso inteiro do corpo, o outro pé está liberado para pisar na frente, para pisar atrás. Primeiro aqui vamos marcar frente e trás. Pisei frente, pisei trás. Pisei frente, pisei trás. Se eu observar, meu quadril está fazendo um movimento de rotação. Então a gente tem um plano do horizonte, plano horizontal, e meu quadril rotacionando as diagonais com a marcação. Subi, contraí, segurei a caneta, frente, soltei, soltei atrás. Soltei na frente e atrás. Repito dos dois lados, ainda sem música, para eu perceber e dominar o movimento. Agora iremos colocar uma música com uma batida cíclica, repetitiva, bem marcada. Lembrando da aula passada, é o grave que a gente marca o peso no chão. Tanto o pé quanto o quadril. O quadril ele vai para baixo no grave e sobe no agudo. Grave e agudo. Primeiro sempre, observo o ritmo, percebo ele, para depois entrar. Grave, grave, grave. Subi, soltei. Pisei para trocar o peso. Atenção aqui, não piso muito na frente, senão eu descompasso. É uma pisada bem pequena. Frente, trás. Repito dos dois lados até incorporar o movimento. Alonga o tronco, cresce cabeça, separa bem. Segundo movimento de quadril, lateral. Transfiro bem o peso para o lado. Aqui a gente vai também ter uma transferência de joelho. Então o lado que eu vou bater o meu quadril, então como se eu fosse empurrar algo, é o lado que o meu joelho estica. O outro flexiona. Mas é o quadril que comanda a perna. Então, por isso que eu tenho que estar com a perna bem relaxada, liberada e sentindo o peso dela para baixo. Né? Eu falo até que a gente empurra um pouco o chão com os pés. E aqui eu deixo reverberar, como se fosse um balanço na hora que eu jogo o quadril para o lado. Tac. Tac. Pés sempre na largura da pelve, nunca para fora, senão eu perco o tamanho do meu quadril. Quanto mais fechado, maior vai parecer o movimento do meu quadril. Posso girar no meu próprio eixo. Lateral, igual fizemos na cadeira. Posso acelerar. Isso vai virando outro movimento. E marcar. Troquei.
Próximo movimento. Nesse último exercício, vamos tentar trazer um pouco mais de outros níveis de manifestação da movimentação. Então, trabalhar bem forte a respiração, a lentidão e principalmente a intenção. Lembrando que todo gesto que eu faço, ele só existe porque antes eu intencionei algo. Então, se eu for pegar alguma coisa, simplesmente a minha intenção é de pegar aquela coisa. E dependendo do objeto da coisa, eu vou agir de forma diferente. Se eu tiver com algo que eu preciso pegar com pressa, com algo que eu preciso pegar com cuidado, se eu tenho afeto ou não, se aquilo desperta algo bom ou ruim em mim, tudo isso modifica o meu gesto. Um simples gesto de pegar, andar, caminhar. Imagine então dançando. Então o convite desse último exercício é que para a gente pense uma situação ou uma paisagem, algo que mexa com a sua emoção. Preferencialmente de forma positiva, mas também pode ser de forma negativa. A gente também dança as nossas dores. Mas vamos supor, uma praia. Pensa no ambiente de uma praia. A maresia, o ar que bate na sua pele, a textura da areia, a textura do mar, todo aquele sensorial que um ambiente natural te convida. Sinta ele, feche os olhos, pense um pouco nele, respire esse ambiente e a partir da sensação que esse ambiente te causa, no imaginético, se puder presencialmente também é muito mais forte o efeito, a partir dessa sensação que o ambiente afeta, a gente vai expressar a partir dela. Então são movimentos sinuosos que remetem ao nosso emocional, a nossa emoção a partir do gesto. E vamos fazer com que transborde isso, né? Então primeiro eu vou deslizar minha pelve para as laterais, lembrando que a gente tem planos, né? Então fazendo no plano horizontal, aqui, deslizando para a lateral. Se eu observar, meu joelho está trabalhando em conjunto com a minha pelve novamente. Quando eu deslizo para a minha direita, o meu tronco mantém no eixo, né? Então eu tenho um eixo de coluna que passa para fora da minha cabeça e vai para baixo do meu pé. E eu desloco o meu quadril desse eixo. Quando eu desloco, o joelho de base para onde eu estou indo estica totalmente. O outro que está sem peso flexiona. Quando eu troco, troca os joelhos. E aqui existe um movimento de subida, então eu elevo o meu corpo sem estirar o pé do chão e desço depois. Vou sincronizar isso com a minha respiração e com aquele sensorial que eu falei no começo. Inspira. Desço. Inspira. E desço. E aí eu sinto que eu cresço todo o meu corpo, até meu queixo, meu peito abre. E quando eu desço, tudo desce. Inclusive o meu olhar. Não que eu desça o queixo, mas o meu olhar desce junto. E aqui eu tô colocando até um gestual de braço para sinalizar mais ainda o movimento para vocês. Então a gente vai ficar um pouco nesse tempo. Eu vou pôr na música, isso tudo é com música. E observem, quando eu faço isso, o meu tronco ele faz uma oposição. Né? Ele vai para o lado oposto da onde meu quadril está indo. Da mesma forma para frente. Se eu solto meu quadril para frente, meu tronco vai um pouco para trás. Se eu solto meu tronco para trás, meu quadril para trás, meu tronco vem para frente. Então, tá. Com as mãos seria a mesma coisa. Na lateral, sempre oposição quando se trata de dança. E aí a gente vai ligar esses 4 pontos de forma circular. Começando pela esquerda, desliza à frente, direita, desliza atrás. Os pés também na largura do seu quadril ou para dentro, nunca para fora, para poder ver esse círculo. Imagina que você tem algo equilibrando na sua cabeça. Para isso não sair do eixo e você conseguir trabalhar bem sua articulação de joelho e os pés. Se eu observar bem, eu só consigo fazer isso sem perder o eixo porque meu joelho está trabalhando a favor e porque o meu pé não está fixo, colado no chão. Meu pé ele tem uma mobilidade circular como o quadril. Então se eu joguei para a esquerda,
as laterais esquerdas do pé que estão fincadas. Quando eu passo para frente, o calcanhar sobe um pouquinho, lateral, a ponta do pé sobe para frente, quando eu estou atrás. Então eu permito que meu pé e meu joelho acompanhem esse movimento. Depois eu posso fazer um gestual com a mão, inclusive. Quando eu passo atrás, a mão abre. Quando eu passo à frente, as mãos fecham. Abriu, fechou. Inspira, solta o ar na frente. Inspira atrás, solta na frente. Vamos fazer com música agora. A música também é um convite para esse sensorial. Então eu falei da paisagem, da situação, de uma ideia, mas a música também provoca uma sensação, um sentimento, e eu posso me apegar a isso para expressar. Então escutem primeiro e a gente já vai começar a executar. Observe o seu eixo, alongue nele, visualizam algo que se equilibra, abrir os braços, soltou. Inspira. Vai na sua extremidade, busca ir bem além, alongar bem a lateral. Para frente e para trás. Vamos ligar. Posso apoiar a mão na minha cintura, se eu quiser experimentar de outro jeito. Vamos tentar girar no eixo sem perder o círculo. Diminuindo, vai diminuindo bem o círculo. Fecha um pouco os olhos enquanto você diminui o círculo. Isso permite que a articulação do joelho também pare com tanta mobilidade e os pés também não saem mais tanto do chão. Respirando, conectando a seu sensorial, a sua emoção, diminuindo o tamanho. Conforme eu diminuo o tamanho, vou começar a articular o joelho de forma alternada, sem perder o círculo. Com isso, eu vou reparando que vai surgindo um novo movimento. Um movimento de redondo no eixo do corpo. E não fora do eixo, igual a gente estava fazendo. Agora ele está dentro do seu corpo. E aí eu vou explicar para vocês esse movimento mais separadamente. Mas nada mais é que o próprio rebolado que a gente encontra em todas as danças do mundo. Então, por fim, eu vou explicar esse movimento que a gente fez de redondo no eixo. Então, existe dois tipos de redondo, principalmente dentro da dança do ventre. Que é esse redondo fora do seu eixo, que você sai para fora da sua cabeça, né, do seu eixo grande, onde eu articulo o braço. E tem um redondo dentro da sua estrutura, dentro do seu eixo, onde eu vou precisar utilizar mais articulação e utilizar também os dois movimentos básicos que fazem todo o repertório de movimentos de quadril do mundo. Desde funk, dança do ventre, danças africanas, tudo precisa desse entendimento de flexão e lateral.
Então, um movimento circular no eixo, que é um rebolado, ele precisa ter incorporado esse movimento lateral e a flexão e extensão do quadril, principalmente esse segundo. Porque na hora que eu estou passando o movimento, é a minha contração que vai dar mais exatidão no círculo. Contração e expansão são os mais latentes. E o movimento da lateral, ele está muito envolvido com o joelho. Por isso que eu falei para vocês irem diminuindo. E conforme eu vou flexionando de forma alternada, eu vou percebendo que vai surgindo um movimento circular. Porque quando meu joelho estica, eu estou subindo essa lateral e descendo a outra. E aí eu troco. Devagar eu vou percebendo uma conversa entre os dois lados de subida e descida. Percebendo esse movimento da lateral, eu expando mais a minha flexão e a minha contração. E aí vocês vão testando, a gente pode testar peso sem pernas, né, só com uma perna. Para vocês verem, pode fazer sentada na cadeira, que eu consigo articular, independente de pernas. Mas se eu estiver de pé, existe esse balanço de troca de um lado com o outro. Então vamos pôr mais uma vez na música esse movimento circular. Primeiro mexo as laterais. Sustento lateral direita, contraio na frente, subo lateral esquerda, faço aqui, expando a minha lordose e vou repetindo esse ciclo. Ajuda se eu pressionar um pouco o chão, posso inverter o lado. Trabalho junto à minha respiração. E vou levar agora para o outro movimento de expansão de novo. Conforme eu vou repetindo o círculo, seja ele centralizado ou seja ele fora do eixo, repetindo com a sensação, com aquela convite sensorial da imagem, da música, de uma percepção emocional que me antecede o gesto, eu vou entrando também num estado mais de concentração, de meditação. E a partir do círculo, da respiração e da movimentação, eu consigo transcender emoções, às vezes, que estavam pesadas, mal resolvidas dentro da minha pelve, dentro do meu coração. Como se eu acendesse mesmo esses líquidos que ficam nessa região e distribuísse eles pelo corpo. Por hoje é só, até a próxima aula.